Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Alguns usam negativamente, outros passivamente e até mesmo atipicamente, com uma atitude de fé viva e vitoriosa. Qual sua atitude prática de fé? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Fé vitoriosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. Fé vitoriosa. Aleluia! Graça e paz, amados. Graça e paz. Louvado seja Deus, que bom estarmos na sua presença nessa noite. Que bom que você está aqui nessa primeira reunião de sexta-feira. Eu creio que Deus já falou nos louvores e Ele ainda há de falar através da sua palavra. Amém? Você que está aí acompanhando desde o início da campanha Fé Vitoriosa. Levanta a mão para eu ver. Amém. Considerando que nós temos 2 cultos, bastante gente está acompanhando desde o começo. Eu creio, queridos, assim como ele tem falado, do início, na segunda, na terceira, na quarta, quinta, hoje, a sexta semana, ele também ministrará aos nossos corações na noite de hoje. Amém? Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo aqui no telão. Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 9. Mas calma, por enquanto, nós vamos ler apenas o 3, o 4 e o 5, que vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Está falando sobre Jesus. Esse texto está falando sobre Jesus. Jesus é a luz. Jesus é a nossa fonte inspiradora. Jesus é aquele que nos garante a salvação, e essa salvação é pela fé. Mas antes de nós adentrarmos ao texto bíblico, ou até mesmo a mensagem, eu gostaria que você imaginasse comigo. Um jovem está passeando pela rua. De repente, uma jovem lhe oferece um folheto. Nesse folheto está uma viagem dos sonhos, uma excelente viagem, que todos gostariam de ir. Mas naquele momento, aquele jovem ou outro talvez estava muito estressado, amassou e colocou no bolso. A moça ainda diz: aproveite, porque está em promoção e nós vamos viajar logo. Mas ele dobrou o folheto, colocou no bolso, foi embora. Passado alguns dias, aquele jovem então ele abre interessado e olha: cara, a viagem dos meus sonhos, eu não acredito num negócio desse. Ela me ofereceu naquele dia, mas eu estava tão ocupado que eu nem dei atenção. Eu preciso ir lá. Ele corre no aeroporto. Chega no aeroporto, vai até o check-in e diz: ainda tem vaga dessa viagem, eu preciso estar nesse avião, eu preciso estar nesse voo, ainda tem vaga. E a moça vai dizer: está esgotadas as vagas para essa viagem. Você tem a sua passagem? Ele disse: eu não tenho a passagem. Infelizmente, se você tiver,
a sua passagem. Meus queridos irmãos e amigos, nessa noite, você tem a passagem? A passagem aqui é nada menos do que a fé. Para que nós viajemos com Deus Todo-Poderoso, para que nós embarquemos em uma viagem rumo à vida eterna, nós precisamos de fé. E aí eu pergunto novamente: a sua passagem está garantida nessa noite? Tem gente nesse lugar com passagem garantida para o céu? Aleluias! E é essa passagem, e é a fé que nos garante. A Bíblia vai nos dizer, Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês. Não é o meu esforço, não é quanto eu trabalho na igreja, não é o quanto eu canto ou prego, é a fé. É a sua fé. É a sua fé. A sua fé define o seu destino. Anote isso aí. A sua fé define o seu destino. Não é quanto você vai fazer, não é quanto você vai se doar, é quanto você crê. E se você crê, você verá a glória de Deus. Calvino, instruído de invocar a Deus. A porta da salvação está aberta a todos os homens. Não de entrar, exceto a nossa incredulidade. A sua incredulidade tem impedido você de gerar salvação, vida nova, transformação na sua vida. Mas quem pudera dizer, quem sabe, você possa, tanta coisa que eu estou passando, tanto desânimo, tanta luta, tanta tribulação, como alguém ainda pode crer em Deus dessa maneira? Como alguém ainda pode ter esperança? Como alguém ainda pode ter confiança de que algo bom vai acontecer com tanta coisa ruim acontecendo? Eu queria dizer que nesse lugar está o Deus Todo-Poderoso, e com apenas uma palavra, a sua vida vai mudar. Mas para que isso aconteça, você precisa exercitar a sua fé. E eu preciso perguntar novamente: como está a sua fé nessa noite? Eu não estou aqui para apontar a fé de ninguém, pelo contrário, eu estou aqui, e se eu puder aumentar a sua fé, eu aumentarei, mas eu não tenho esse poder, eu sou apenas um mensageiro, e aquilo que Ele mandou falar, eu vou entregar. Oh Deus, a minha oração essa semana foi: Deus, não importa o que aconteça, mas aquilo que o Senhor mandou falar, eu vou entregar, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o dono da minha vida, o dono dessa casa, o dono desse lugar, o dono da sua vida. Mas por quê, queridos? A fé vitoriosa garante a nossa salvação. Por quê? Nós já falamos que nós precisamos ter fé. Sem fé, nós já sabemos lá em Hebreus que é impossível agradar a Deus. Se é impossível agradar a Deus, imagine ser salvo. Então nós precisamos ter fé. Os nossos corações precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Mas o que nós devemos entender é que a fé que gera a salvação, nos garante salvação,
Em primeiro lugar, porque Jesus é o Filho de Deus. Veja o que diz o texto no primeiro versículo, versículos 1 e 2, vai dizer assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Jesus, o Filho de Deus. Ainda que por aí afora, se diga que Jesus foi apenas um revolucionário. Se diga que Jesus não poderia ser Deus porque ele foi humano. Ele não poderia ser Deus porque a matéria é má, segundo os gregos. Mas a Bíblia afirma, e eu creio nessa palavra, não só creio, mas como eu vivo e você vive, você sabe que Ele está aqui nesse lugar, e como diz a canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus é sim o Filho de Deus. Mas para Deus, vamos à Bíblia. Quem é Jesus para Deus? E ele então vai dizer, Lucas 3:22, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea no dia do batismo. João Batista estava batizando. Lá vem Jesus no meio da fila. João Batista, e agora? É o homem, é Jesus. E ele me batiza, e ele, não posso batizar o Senhor é o meu Senhor. De repente, uma pomba desce, pousa em Jesus, e o texto vai dizer que ouviu-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Essa é uma afirmação do próprio Deus, dizendo: Ele é Jesus, Ele é o meu Filho, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele estava comigo no início, Ele está comigo hoje, estará amanhã, Ele é o Cristo. Será que você pode crer nessa verdade? Será que você pode crer que Jesus, o Filho de Deus, está aqui nesse lugar? Será que você pode crer nessa verdade, que o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que está aqui nesse lugar, nesse recinto, agindo de forma poderosa, Ele não é apenas um profeta, não foi apenas um profeta no passado, não foi apenas o divisor da história antes e depois de Cristo, não, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o lírio dos vales, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu estava meditando, pastor, e eu disse, cara, eu não precisava colocar isso, mas eu vou seguir o que a gente aprende na teologia, né? Se tem lá, eu vou botar, mas eu não precisava saber da opinião desse cara. Você precisava saber a opinião desse cara a respeito de Jesus? Mas mesmo assim eu vou dizer, porque a Bíblia diz que assim que viu Jesus, quem lembra dessa cena? Jesus chega em Gadara, Decápolis, fica lá em Decápolis, 10 cidades. Jesus chega lá, é uma ilha. Jesus chega, quando Jesus bota os pés, lá vem um homem endemoniado, e por um momento, o demônio que estava naquele homem diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Não há demônio que resista ao poder do grande Deus. Não há demônio que resista ao poder do Filho de Deus. Mas aqui está uma das afirmações que mais gosto, a do nosso querido Pedrão. Pedro então estava lá com os discípulos. E a dizer, e perguntar, aliás, começou a perguntar aos discípulos: que dizem os homens que eu sou?
Ah, Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias. Estão dizendo que é Moisés. Estão dizendo que é Jeremias. Estão dizendo que é um dos profetas. Aí Pedro levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho de Deus está aqui nesse lugar. O Filho de Deus está aqui nesse lugar. E a sua palavra nos diz que Ele se manifestou para desfazer as obras do maligno. As obras do maligno são bem conhecidas: roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Oh, aleluias! Mas a minha pergunta é: Deus falou a respeito do seu filho. O diabo também, dessa vez, Diácono Everaldo, ele teve que falar a verdade. Dessa vez. Pedro também deu a dele. Mas a minha pergunta nessa noite é: e para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para alguns, Jesus é apenas um amuleto, algo que pode ser carregado, algo que pode ser guardado. Para alguns, Jesus é alguém que pode estar em um quadro de parede. Para alguém, Jesus é um objeto que pode ficar na mesa, no centro da casa. Jesus é muito mais que isso. Jesus é maior do que o seu problema. Jesus é maior do que as suas lágrimas. Jesus é maior do que as suas tribulações. Jesus é maior do que o seu choro. Jesus é maior. Ele é maior. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é maior. Ele é maior. Não, Ele não cabe nas suas lágrimas. Ele não cabe nas suas dores. Ele é maior. Por mais que você diga: não, acabou tudo está fora do controle. Não, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele é o Filho de Deus. Ele estava lá na Trindade quando se disse: haja vida, haja terra, céu. Ele criou todas as coisas. Ele estava lá. Ele é Deus. Mas a minha pergunta nessa noite é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? C.S. Lewis vai dizer: o Filho de Deus se tornou homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Foi Jesus que fez isso. O Filho, o único Filho. Talvez você vai dar um presente a alguém muito especial. E você então se preocupa com os mínimos detalhes, não só com o conteúdo, mas também com o embrulho. E você diz: isso aqui é para uma pessoa muito especial, preciso caprichar. Sabia que você recebeu o maior de todos os presentes? Jesus Cristo.
Você recebeu o maior de todos os presentes, Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas em segundo lugar, a fé nos garante salvação, porque Jesus tem todo o poder. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus tem todo o poder. Quando nós passeamos nos evangelhos, nós já vamos encontrar ele transformando a água em vinho. Depois nós vamos andar mais um pouco nos evangelhos e Jesus vai entrar em um barco, vai olhar e conversar rapidamente com homens desconhecidos que até então ele não conhecia. Ele então, depois de uma conversa e de um sermão para as pessoas que estavam ali na areia, ele aqui na praia, dentro do barco, despede a multidão e os discípulos, as pessoas que ali estavam, que ainda não eram discípulos, viram ele dizer: joguem a rede ali, do outro lado. Sendo que os irmãos sabem que esses discípulos passaram a noite inteira pescando no mesmo lugar e não tiveram êxito. Não tiveram êxito. Mas a Bíblia diz que quando ele manda jogar do outro lado, houve tanto peixe que quase que afunda os barcos, mais de um barco. Ele é o Filho de Deus. Outra vez Jesus estava chegando no meio do mar. Os discípulos já estavam lá na frente, eles foram na frente, Jesus foi depois. E a Bíblia diz que ele caminha sobre as águas e ficaram pensando: é um fantasma, é isso, aquilo, até que identificaram: é Jesus. Ele manda Pedro caminhar sobre as águas, Pedro caminha, afunda, Jesus estende a mão. Em seguida, ele acalma o mar. E eles olham e dizem: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus, o Todo-Poderoso. Lembra de Jairo? Jairo todo animado. Primeiro ele está triste, porque a filha está doente. Mas tudo bem, eu vou atrás de Jesus. Jairo corre, vai atrás de Jesus, conversa com Jesus. Jesus disse: Jairo, eu vou na tua casa, fique tranquilo. Jesus e Jairo estão voltando para casa. E antes dele chegar em casa, um criado diz: não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus olha para aquela situação e diz: não temas, creia somente. Ele tem todo o poder. Se ele falou, está falado, querido. Se ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disse que vai curar, ele vai curar. Se ele disse que vai salvar, ele vai salvar. Se ele disse que vai multiplicar, ele vai multiplicar. Se ele disse que vai levantar, ele vai levantar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando eles então vão à casa de Jairo, chegam na casa de Jairo, já tem velório, já tem gente chorando, e é aquele alvoroço. Jesus diz: sai todo mundo para fora, porque essa menina, ela não está morta. Ele entra no quarto, toca nela, ora por ela, e ela torna a vida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder. Ele tem poder sobre os elementos da natureza. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a vida.
O diabo pensou que o havia derrotado. Quando ele viu Jesus na cruz do Calvário, perfurado, ele pensou: agora sim eu venci. Aí Paulo vai escrever: tragada foi a morte pela vitória. A morte perdeu para Jesus. Oh, aleluias! Não há Deus poderoso como nosso Deus. Não há Deus poderoso como nosso Deus. E aí ele continua: onde está, ó morte, a tua vitória? Mostre os seus troféus. Mostre as suas medalhas, morte. Onde está, ó morte, as tuas medalhas? Onde está, ó morte, o teu troféu? Mostre-me, mostre-me. Jesus venceu. Oh, aleluias! Em Apocalipse 1:18, ele vai dizer: eu estou vivo. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho na mão. Você sabe o que eu tenho na mão? Você sabe o que eu tenho na mão? Eu tenho na mão as chaves da morte e do inferno. Esse Jesus é poderoso. Oh, aleluias! Queridos, muitas vezes nós colocamos o nosso Jesus em uma caixinha. Ele falou comigo. Eu sou poderoso, cara. Atos 2:24 vai dizer: porque Deus o ressuscitou dentre os mortos e quebrou os grilhões da morte, porque não era possível a morte o segurar. A morte não pôde segurar o meu Jesus. Nas nossas lutas, muitas vezes nós colocamos Jesus numa caixinha. Não vou nem orar. Não, Jesus não vai fazer não. Não, Jesus não vai me ouvir não. E Ele esperando a sua oração. Ele está 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 esperando a sua oração. É hora de orar e clamar, porque o Deus Todo-Poderoso vai ouvir as tuas petições. O Deus que pode mudar o tempo, o Deus que pode mudar a morte para a vida, o Deus que transforma tristeza em alegria, é o Deus que está aqui nesta noite, e Ele nos chama e nos diz: lembrem-se quem eu sou Jesus, o Filho de Deus, e todo o poder está em minhas mãos. Colossenses 1:16 e 17 vai dizer: pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É Ele antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus que cura, que restaura e que transforma. Ele tem todo o poder. Mas para completar, Mateus 28:18, ele mesmo diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Há pessoas nessa terra que estão, quem sabe, sentado num trono, numa monarquia, num presidencialismo, como é o nosso caso, e acham que tem todo o poder. Acham que pode mandar e acontecer. Não. Mas Ele tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. E Ele é o Deus da tua vida.
Hoje você não está vendo nada, mas se você crer, amanhã a glória de Deus vai aparecer na tua vida. Aleluias! Para finalizar essa parte, Filipenses 2, 9 e 11 vai dizer: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! Mas em terceiro lugar, queridos irmãos, a fé vitoriosa nos garante salvação, porque Jesus é a direção para a humanidade. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Lembra que quando nós iniciamos o texto, um dos textos que nós lemos, ele falava justamente sobre luz. Porque a humanidade está vivendo um apagão, uma escuridão. E Jesus é aquele que, diferente de uma lanterna ou de algum dispositivo móvel que você possa usar para clarear um ambiente, vamos fazer, digamos que seja uma lanterna, e você usa uma lanterna, você está no escuro, na roça, na chácara, e você usa a lanterna para clarear o ambiente. Como é bom você, eita, a estrada é ali, rapaz, é por ali, eita, aqui é uma estrada de bode, não pode não, e você com a lanterna ali, clareando tudo. Às vezes nós estamos vivendo dessa maneira, anda, e não chega a lugar nenhum. Jesus está dizendo nessa noite: você anda, mas não chega a lugar nenhum. Você já viu quanto você andou? Você já viu onde que era para você estar? Deixa eu brilhar na tua vida, Jesus está dizendo nessa noite. Deixa eu brilhar na tua vida. Anda, tropeça. Por quê? Porque está no escuro. Porque não está enxergando. Mas Ele está dizendo: eu quero ser a sua luz. Eu quero ser o seu farol, que ilumina lá na frente e que aponta para Deus. Jesus é o farol que aponta para Deus. E diferente de um dispositivo móvel, diferente de uma lanterna que apenas traz uma claridade externa, Jesus traz claridade para o nosso interior. Jesus traz claridade para dentro de nós. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Jesus é a luz. A pergunta nessa noite é: você quer andar na luz? Você que está cansado de ir para todas as direções e depois volta para o mesmo lugar, está sem direção, mas Jesus está dizendo nessa noite: eu sou a sua direção, eu sou a luz que ilumina o seu caminho. E aliás, ele não apenas diz isso, Hernandes Dias Lopes vai nos dizer assim: a única esperança da humanidade é Jesus. Ele é o caminho de volta para Deus.
Ele é a porta do céu. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus. Jesus é a única esperança da humanidade. Jesus é a direção da humanidade. Jesus é a porta que dá acesso aos céus. Ele não apenas é a porta, mas ele também diz, ele mesmo diz: eu sou o caminho, sou eu que conduzo você até Deus. Você pode ter andado até hoje distante de Deus, distante da palavra, distante do propósito para o qual você foi feito para viver, mas ainda não viveu. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, sou eu que vou levar você nesse propósito, sou eu que vou levar você nessa jornada, sou eu que vou levar você até a Deus. Nós não podemos, queridos irmãos, esquecer que a nossa salvação, ela é acessada através da fé. E esse Jesus poderoso, esse Jesus que é o Filho de Deus, que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, é Ele que garante a salvação. Não é o pastor, não é o irmão, não é a igreja que vai garantir a sua salvação, é Ele. E essa garantia, ela é tão propositora que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e você saberá que você é uma nova criatura, nascida de novo, com a sua passagem garantida rumo à vida eterna. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Fique de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Aleluias. Há um Deus poderoso nesse lugar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu
Oh, aleluia. Eu tenho 2 convites nessa noite. O primeiro convite é para aqueles que estão cansados de andar para todos os lados e voltar para o mesmo lugar, porque lhe falta uma luz, a luz do Senhor Jesus. Há alguém nessa noite que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém nessa noite que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Há um Deus poderoso nesse lugar. Há um Deus que está fazendo uma obra linda e Ele deseja fazer essa obra na sua vida, no seu caminhar, um novo caminhar com o Filho de Deus. Lembra do primeiro ponto? O Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E a Bíblia nos diz que todos aqueles que se rendem e que crêem nele se tornam filhos também. Você pode se tornar filho nessa noite, porque nós nascemos criaturas de Deus. Mas nessa noite, você pode se tornar filho de Deus. Há alguém aí na galeria que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Há alguém que deseja retornar ao caminho do Senhor nessa noite? Nós queremos conhecer você. Há um Deus poderoso nesse lugar, fazendo uma obra linda e magnífica. Mudança de vida, mudança de história. E Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua casa, Ele quer mudar a sua família. E quer dar a você um novo viver, e uma nova forma de viver, e novos motivos para viver. Aleluia! Tem mais alguém, tem mais alguém, tem mais. Oh! Tem mais, tem mais. Se entregue ao Espírito Santo nessa noite. Há mais alguém? Vem à frente, vem à frente, vem à frente. Vem à frente receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Vem agora mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso perguntar mais uma vez. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você quer retornar aos seus caminhos, porque você não suporta mais viver longe da luz. Está difícil viver longe desse lugar. Está difícil viver longe da luz. Eu sou a tua luz. Vem pra cá. Oh, aleluias! Alguém que deseja receber Jesus ou retornar para o caminho do Senhor? Se não há, que Deus lhe dê uma nova oportunidade em nome de Jesus. Aleluias! Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi.
Só igreja, só igreja, só igreja. Olha, nós estamos nessa noite aqui junto com a Rafaela. A Rafaela está tomando a melhor decisão da sua vida, que é entregar o seu coração para um Senhor que pode mudar a história do ser humano. Talvez você chegou aqui hoje com seu coração emudecido, calado, triste, mas eu gostaria de falar para você: Jesus pode mudar a sua história, igual Ele, a partir dessa noite, vai mudar a história de Rafaela. Porque não é sobre nós, é sobre Jesus. Tudo aqui é sobre Jesus. Deixa Jesus fazer morada no seu coração. Deixa Jesus fazer morada no seu coração nessa noite. Talvez você esteja distante, talvez um dia você já veio nesse altar, mas você afastou. Jesus quer que você volte. Ei, existem posicionamentos que vão levar você à promessa. Existem posicionamentos que vão levar você à promessa. Por isso eu reforço a pergunta dessa noite: existem pessoas que querem hoje posicionar. Talvez um dia você já confessou, mas se afastou. Jesus te chama nessa noite: filho amado, venha, porque o seu posicionamento vai levar você à terra da promessa. Jesus tem visto o seu coração, Jesus tem visto o seu medo, Jesus tem visto a sua angústia, Jesus tem visto as suas lágrimas, e Ele hoje diz a você: filho, não te assombres, não te assustes, porque você quer voltar hoje para o caminho do Senhor. Levanta sua mão. Ele vai voltar. Levante a sua mão nessa noite, se você assim desejar. Aleluia, 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 aleluia. Olha como que Deus faz a obra. Olha como que Deus faz a obra. Olha como que Deus faz a obra. Oh! És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, Jesus. Que coisa linda! A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh, filhos da promessa. Ela também? Ela também? Aplauda o nome de Jesus. Filhos da promessa. Agora, conversando com o irmão Paulinho, né? Eu e Paulinho, né? Falei: Paulinho, o que Deus está fazendo nesse lugar é maior do que nós. É maior do que nós. E tem mais. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Ismael. Tem mais. Tem mais pessoas aí que Jesus está falando. Jesus está colocando pessoas em circunstâncias, em circunstâncias que muitas vezes são assustadoras, para se revelar.
você nessa noite. Você veio aqui, não era para você estar aqui hoje não, mas Jesus te trouxe aqui. Porque Jesus se afasta. Aleluia. Eu vou orar por essas pessoas, mas tem mais. Se eu estiver aqui no coração e fala: Senhor, solte tudo isso que está me agarrando nessa noite, porque eu sou livre. Glória. Você tem que começar a liberar isso na sua mente. Eu sou livre, eu sou um homem livre, eu sou uma mulher livre. Você tem que começar a liberar isso, e o Senhor vai trazer a libertação no seu coração nessa noite. Filhinho, faz favor, este casal querido, orem comigo nesta noite. Senhor Jesus, aqui estou, diante da sua graça, diante do seu amor. Peço perdão ao Senhor por todos os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Purifica-me, Senhor, de todos os meus erros. E a partir de hoje, eu me torno um filho da cruz. A partir de hoje, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje, eu me reposiciono diante do Senhor, porque o Senhor tem um chamado, tem uma promessa para a minha vida, em nome de Jesus. A igreja pode estender as suas mãos. Pai, nós selamos no mundo espiritual o que foi decretado aqui nessa noite. Nós selamos no mundo espiritual o que foi decretado aqui nessa noite. Nós selamos no mundo espiritual o que foi decretado aqui nessa noite. E nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. A igreja concorda? Com quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! Tem alguém alegre com Jesus aí nessa noite? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está fazendo uma grande, linda e maravilhosa obra neste ambiente. Você crê? Amém. Pode assentar, por favor. Oh, glória.